A paz do Senhor Jesus para todos. Passando aqui para compartilhar com você a doce palavra de Deus. Vamos meditar um pouco no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que diz assim, João 14 e 1, há uma promessa linda. Diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim. Eita Deus, glória a Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eita Jesus, maravilhoso. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eita, promessa maravilhosa. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa. O Senhor estava aqui confortando o coração dos discípulos. E isso chega para nós também. Porque a palavra do Senhor, ela é atual. Mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra é atual. E o Senhor diz assim, olha, não se turbe os corações de vocês. Não se preocupe com as perseguições que virão. Não se preocupe com as enfermidades. Eu vou preparar lugar e eu venho buscar vocês. Porque nem mesmo a morte anula essa promessa. Porque a Bíblia diz, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram sem negar Jesus. Morreram na confiança do arrebatamento. E Jesus está aqui dizendo, não se turbe os vossos corações. Eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e eu venho buscar vocês para onde eu estiver. Vocês também vão estar. Oh, glória a Deus! Que promessa maravilhosa! Então eu quero te dizer nesta manhã, não te preocupe com o que vai acontecer, ou o que está acontecendo na sua vida. Você tem uma promessa de morada eterna, aonde o arquiteto é Deus. E Jesus foi preparar lugar. E ele vem buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz assim na sua carta, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. 1 Coríntios 15 e 19 diz assim, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo estava querendo dizer, se nós tivéssemos esperança só aqui nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis. Porque a esperança de Paulo e da igreja e minha é que um dia o Senhor vai voltar e vai nos levar. Glória a Deus. E quem tem essa esperança deve se fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem essa esperança deve estar atento para as coisas que irão acontecer. Jesus vai voltar. E se você tiver essa esperança, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 Timóteo, vamos meditar aqui um pouco na palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, aleluia Deus. Capítulo 4 e 7, diz assim, 4 e 7, aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo fala, que coisa linda, minha gente. Quem tem esperança na volta de Jesus não se abate com nada dessa vida. As enfermidades vêm, mas ela sabe que a morada dela não é aqui, a morada dela é eterna, está garantida com Jesus. E quem garante essa morada é Jesus. Ele diz, eu vou preparar lugar e eu venho buscar vocês. Oh, glória! Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Olha que o homem de Deus, um homem que sofreu prisão, que sofreu açoite, rejeição. Ele diz, eu combati o bom combate. Ele disse assim, eu envelheci, eu preguei. Oh, aleluia. Eu louvei a Deus na cadeia. Me bateram, me perseguiram, mas eu combati o bom combate. Eu preguei o evangelho com graça. Eu preguei o evangelho com alegria. Oh, aleluia. E agora o 8 ele diz assim, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Oh, glória! Confiança, isso é confiança. Não é os problemas que vai lhe abater, não é os problemas que vai tirar a sua visão do céu. Não, os problemas só vai lhe levar mais para perto de Jesus. Os problemas não podem ser algo que vai lhe fazer parar. Os problemas têm que lhe levar para perto do Senhor. Para que o Senhor, o problema nessa terra aqui é para nos aperfeiçoar. Assim como Israel passou 40 anos no deserto. Para quê? Para que o Senhor provasse Israel. Israel não passou no teste. Mas você tem Israel como exemplo para passar no teste. Você tem Jesus como exemplo. Sofreu perseguição, sofreu morte, mas ele não se abateu. Porque o projeto dele era salvar a mim e a você. E o projeto dele é salvar. Então, não se atemorize. Não fique estagnado na caminhada. Prossiga. Ai, irmã Dorinha, você não sabe o que aconteceu. Eu tenho certeza que não aconteceu coisa pior do que aconteceu com Jesus. E ele não desistiu de você e de mim. E ele ainda faz uma promessa linda dessa. Israel passou 40 anos no deserto para que ele fosse provado. E provado, ele pudesse entrar na terra prometida, mas ele foi reprovado e eles não entraram na terra. Então você tem uma promessa, não é numa terra terrestre, mas é na terra celestial. Oh, glória! Você tem uma promessa, então aguarde essa promessa com alegria. Aguarde essa promessa com alegria. Se alegre nessa promessa. Se você está vivendo um momento de enfermidade, se agarre a essa promessa. Se você está vivendo um momento de perseguição, lembre-se que Jesus também foi perseguido, mas não desistiu, porque ele tinha um projeto. Jesus também tem um projeto na sua vida. Não desiste no processo. O processo é Deus nos aperfeiçoando para nós vencermos e morar com Ele no céu de glória. Porque a morada já está preparada. A morada já está preparada. E só depende de você. Passe o processo, passe as lutas. Ai, irmã Dorinha, e se eu morrer, a promessa não se encerra? Isso aqui é lindo. Israel morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Mas se você morrer, com Cristo, a promessa ainda está de pé. Porque a Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E o apóstolo Paulo, na esperança, ele diz assim: e nós que ficarmos, seremos arrebatados. A esperança de Paulo era ser arrebatado, mas ele morreu com Cristo. Ele vai ressuscitar e vai ter um corpo transformado. Um corpo corruptível por um corpo incorruptível. Sabe o que é isso? O seu corpo não vai mais desejar as coisas dessa vida. O seu corpo vai ser igual ao de Jesus. Você não vai ter mais dor, você não vai ter mais tristeza, você não vai chorar mais as dores, a tristeza e as decepções dessa vida. Porque você vai estar com Jesus. Então se alegre. Se alegre, se esforce, levanta e se esforça. Porque a Bíblia diz: levanta e anda,
Porque o vosso descanso não é aqui. Aqui é lugar de guerra. Aqui é lugar de luta. Aqui é lugar de peleja. Para que você chegue no céu de glória. E como disse o apóstolo Paulo, o que me espera? A coroa. Que o justo juízo vai me dar naquele dia. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Permaneça na caminhada. Pois se tu permanecer e for fiel até o fim, tu serás salvo. A Bíblia diz, aquele que for fiel até o fim será salvo. Há uma promessa para mim e para você. Então, continue na luta, continue perseverando em Cristo, sem desfalecer. Se a luta chegar, você lembra da promessa. Eu tenho uma morada. Se a morte te rondar, tu diz, morte, tu não vai me vencer. Eu vou passar da morte para a vida. Tu tem uma promessa, meu amado irmão. Por que tu tá triste? Há uma promessa de morada eterna. Se nós aqui idealizando uma morada para nós, e nós queremos muita coisa nessa morada, e aquele que é o arquiteto por excelência, ele arquitetou a tua morada. E agora ele te espera. Continue. Em nome de Jesus, não pare. Deus abençoe.